Olá, eu sou Andréa Rocha, advogada, especialista em direito imobiliário e hoje eu vim falar de um assunto muito importante com vocês. O seu imóvel está em seu nome? Tem certeza? Como que a gente faz para saber isso, doutora? Muito simples. Nós precisamos pegar a documentação do imóvel. O principal documento do imóvel, o documento mais importante do imóvel é a certidão de matrícula do imóvel. Neste documento consta tudo o que já aconteceu nesse imóvel, desde o dia que aquele lote existiu, né, até a última coisa que aconteceu, que foi quando você comprou esse imóvel. Se você não tomou providências para colocar o seu nome neste documento, você não é o proprietário. Porque no Brasil a gente usa a regra que veio do direito alemão, que diz que só é proprietário quem tem o nome neste documento do imóvel, que no caso é a matrícula do imóvel, e o documento que a gente tem acesso é a certidão de matrícula desse imóvel. Mal comparando, para ficar claro, para a gente entender bem do que se trata, a certidão de matrícula do imóvel equivale ao nosso RG, ao nosso CPF. Então, você só tem um CPF, ou deveria só ter um CPF, né? Em tese, é um CPF por pessoa. Então, é uma certidão de matrícula por imóvel, ok? Qualquer coisa diferente disso, o imóvel está com a documentação irregular. Doutora, como eu vou saber? Como eu vou saber que tem algum tipo de irregularidade no meu imóvel? Existem inúmeras irregularidades diferentes que podem ter um imóvel, tá? Então pode ser uma irregularidade de construção, pode ser uma irregularidade documental, pode ser alguma pendência, algum ônus financeiro. Por exemplo, o proprietário anterior, quando comprou o imóvel, ele fez um financiamento bancário e ele não deu baixa nesse financiamento. Então, esse documento tem uma irregularidade financeira. E, enfim, existem inúmeras possibilidades de irregularidades e nós deveremos trabalhar para regularizar isso, né? De que forma? Várias são as formas de regularizar o imóvel. Por exemplo, estou com um problema na construção. Eu vou chamar um engenheiro, esse engenheiro vai lá, vai fazer uma análise, vai arrumar essa construção fisicamente, né, se for o caso, vai fazer uma estrutura aqui, um telhado ali, enfim, e vai deixar o imóvel estruturalmente regular. Depois disso, entra o trabalho do advogado. Às vezes em parceria com o arquiteto, o engenheiro, às vezes não. Às vezes é só questão meramente jurídica mesmo. Aí a gente vai levantar toda a documentação, é um trabalho bem extenso, tá, gente? Eu tô falando de uma forma simples para que seja entendida, mas é um trabalho bem complexo a regularização do imóvel, mas ela tem que ser feita. Por quê? Vamos lá, eu tenho um imóvel que custa 1 milhão. Meu imóvel custa 1 milhão. Se ele estiver irregular, você vai vender por uns 600 mil, 700 mil. Então, quer dizer, ele perde bastante valor, né? Ah, eu quero vender esse imóvel. Se ele estiver irregular e a pessoa que for comprar não tiver o dinheiro todo, precisar de um financiamento, o banco não financia. Então, mais um problema da falta de regularização. Como eu sei que o imóvel está regular? Como eu sei que não tenho nenhum problema no meu imóvel? Eu vou no cartório de registro de imóveis daquela comarca, daquela região. Algumas cidades que são grandes têm mais de um cartório, tá? Algumas cidades têm muitos, por exemplo, como é o caso da cidade de São Paulo, que é uma cidade muito extensa, com muitos imóveis, então ela tem mais de 20 cartórios de registro de imóveis. No Brasil, nós temos vários cartórios, isso é importante a gente deixar claro, né? Então, tem o cartório de registro de pessoas. Então, quando você nasce, quando você vai casar, você vai lá no cartório, registra o bebê que nasceu, registra o casamento, registra, infelizmente, o óbito. Então, é o cartório de pessoas naturais, que também pode ser junto com um cartório de pessoas jurídicas, dependendo da situação. Quando você vai criar uma empresa, você vai lá no cartório. Aí tem outro cartório, que é o de títulos e documentos. Então, por exemplo, eu quero protestar alguém que está me devendo, eu vou lá no cartório de protestos. E aí nós temos o cartório de notas, né, que é onde a gente faz o primeiro documento quando a gente vai comprar um imóvel, que é a escritura pública
de compra do imóvel. Então a gente vai lá, o vendedor junto com o comprador vão até esse cartório. Gente, hoje eu falo vão até o cartório, né? Mas hoje é possível fazer tudo digitalmente, tá? Facilitou muito hoje, a gente não precisa mais ir fisicamente no cartório. Então, por que eu tô explicando essa questão do cartório? Porque como são vários cartórios diferentes, cada um tem uma função diferente, é importante que a gente não vá no cartório errado, né? Porque senão a gente vai perder tempo e não vai atingir o objetivo. Então, o que eu faço? Quando eu preciso... Como eu sei que o meu imóvel está irregular? Primeira coisa, primeiríssima coisa, é no cartório de registro de imóveis competente. O Brasil, ele é dividido em estados, depois municípios e às vezes dentro desse município em várias micro-regiões. Como que eu sei qual é o cartório que eu vou então? Já que são muitos. Por exemplo, São Paulo, que tem mais de 20. Como que eu sei qual que eu vou? Hoje nós temos sistemas que dá para ver isso. Então, dentro do site dos registradores, que chama RI Digital, R de registro, I de imóveis, registro de imóveis digital, lá dentro tem um mapa, né? E nesse mapa você acha lá a sua rua, acha lá a sua casa, olhando por cima, você vai lá no mapa, acha o endereço do imóvel que você está procurando e ali ele te diz, aquele imóvel pertence a qual cartório de registro de imóveis. Aí você, em contato com esse registro de imóveis, você vai pedir uma certidão de matrícula atualizada, já eu explico. Aí você pode pedir por duas formas, pelo número, então é como o seu CPF. Eu falo assim, eu quero o certidão de matrícula do imóvel número do CPF tal, número de matrícula no caso. Esse doutor, eu não tenho nem ideia se esse imóvel tá regular, se ele tem matrícula, se ele era de uma área maior, se ele era, ou então foi juntado e virou, era um monte de terreno pequenininho e juntaram para fazer um condomínio, por exemplo, enfim. Você pode pedir também pelo endereço. Então, você vai lá e fala assim, olha, eu quero o imóvel da rua tal, número tal, da cidade tal. E aí o cartório vai lá na base de dados dele, vai localizar qual é, se tem, porque existem situações que não existe essa matrícula, tá? E aí a gente vai trabalhar para abrir essa matrícula, porque somente com essa matrícula a gente vai conseguir regularizar, tá? O imóvel. E aí a gente vai pegar esse documento. Tendo o imóvel, esse documento já, a gente vai pegar esse documento e aí a gente vai analisar. O que, doutor? O que eu tenho que olhar nesse documento? Esse documento, ele conta a história toda daquele imóvel, toda, tá? Então, ele vai falar assim, olha, esse imóvel era uma fazenda, que fazia parte da cidade tal, e aí foi feito um loteamento, desse loteamento tiveram tantos terrenos, e este terreno, esse pedacinho que era daquela fazenda enorme, ele virou este número aqui. Então, esse lote aqui de 300 metros quadrados, ele tem um número de matrícula tal. Ah, então tá. Então esse tem matrícula. Aí a gente pegou esse documento. O que eu vou olhar? É interessante que o advogado especialista em direito imobiliário, quando ele vai fazer uma análise de uma matrícula de um imóvel, a gente lê ela ao contrário. A gente lê ela do final para o começo. Então, da data de hoje, a gente lê da data mais recente para a data mais distante, né? Então a gente lê ela ao contrário. A gente pega o documento, que às vezes tem mais páginas, né? São várias páginas, a gente vai lá na última página e vai voltando, tá? Então essa é a forma correta de você ler e entender um imóvel, né? Uma certidão de matrícula do imóvel. E aí nesse documento tem que estar escrito tudo o que já aconteceu nesse imóvel. Então tem que estar escrito que tem uma casa, lógico, tô falando quando não é um terreno nu, né? Não, você olha lá, é um terreno, não tem nada construído. Então você olha no documento, é um terreno, tá certo. Aí a gente passa para a próxima análise. Quem é o proprietário? Você concorda que um terreno, ele pode ter tido já inúmeros donos? Nunca ninguém construiu, então sempre foi passando terreno, passando de um pro outro e ninguém construiu, então ele continua sendo um terreno. A gente brinca que é cara crachá, lembra daquele humorista que falava cara crachá? É isso, eu tenho que olhar no documento e ver se o que está escrito ali naquele documento é o que eu estou enxergando lá no imóvel. Então eu pego aquela folha, vou lá na porta do imóvel e fico olhando. Aqui está dizendo que é um terreno de 10 metros de frente por 30 metros de fundo,
fundo, deixa eu pegar aqui a trena, vou medir, tá certinho, é isso aqui mesmo. É isso mesmo. Ah, do lado tem o imóvel tal, do outro lado tem o imóvel tal, na frente a rua tal, atrás tem outro vizinho ou outra rua. Bem, eu vou saber que a parte de construção está ok se o que eu estiver vendo lá fisicamente estiver descrito. Então, não, doutora, tem uma casa, olha, tem um sobrado lá, e nesse sobrado tem 4 quartos, tantos metros quadrados, dessa distribuição, assim. Tá assim, escrito lá? Tá. Então, a parte de construção está ok. Ou então não, ou então tá tudo errado. Eu estou fazendo uma regularização agora, neste momento, que é justamente isso. Quando eu chego lá no imóvel, o que eu tenho? Eu tenho uma construção comercial. Nessa construção comercial, são 2 andares e ocupa absolutamente todo o lote, todo o lote. E aí, quando eu pego a matrícula, primeiro, que o tamanho lá tem 600 metros quadrados e na matrícula só tem 300. Porque, deixa claro, né, depois de analisar tudo, a gente já identificou essas questões. Na verdade, o que eles fizeram? Eram 2 lotes que construíram uma casa geminada, ou melhor, 2 casas, né, geminadas. Aquela casa geminada, que ela tem uma parede colada na outra, né? Então, eles usam uma parede, para cá é uma casa, para cá é outra casa. Então, a casa geminada. E aí, o que eles fizeram? Eles, como era uma parede só para os 2 imóveis, eles tiraram essa parede de fora a fora e unificaram os 2 lotes pela parede do meio, interligando os 2 lotes, fazendo uma casa só, de 2 fizeram uma casa. Para a gente começar a fazer a regularização do imóvel, a gente precisa fazer um estudo de caso. O que é o estudo de caso? A gente vai lá no prédio da prefeitura, lá onde fica o município. Lá a gente vai pedir toda a documentação daquele imóvel. Se tem planta, qual é a planta que está lá? Se tem IPTU, qual é o IPTU que está lá? Quanto está cobrando de IPTU, qual é a metragem. Aí depois a gente pega na matrícula do imóvel a certidão, no registro de imóveis. Aí a gente vai verificar quem é o proprietário. O proprietário que me contratou, doutora Andréia, eu preciso regularizar esse imóvel. É a pessoa que tem o nome lá na matrícula? Ah, não é não. É o nome do meu pai que estava lá. Por que está no nome do pai? Seu pai faleceu? Faleceu e não fez o inventário. Então, já identifiquei um problema. Ou, não, tá no nome do proprietário anterior, mas você comprou, você tem o documento? Então, assim, a gente estuda, por isso que chama estudo de caso. E, gente, é bem complexo. Às vezes a gente demora mais de uma semana, às vezes 2, 3 semanas para conseguir levantar toda a documentação, tá? Tanto que, às vezes o pessoal fala assim, doutora, mas você não vai me passar preço, eu preciso saber quanto eu vou gastar. E aí, eu tento explicar para a pessoa, olha, gente, eu não posso te passar um preço de um serviço que eu não sei qual é. Então, eu primeiro preciso identificar qual é a irregularidade para que depois eu saiba qual é o trabalho que vai me dar. Porque eu acho que não é justo a gente cobrar o mesmo valor para todo mundo, porque um vai me dar pouco trabalho, outro vai me dar muito trabalho. Então, a gente vai cobrar pouco de quem dá pouco trabalho e muito de quem dá muito trabalho. Por isso que a gente precisa fazer esse estudo de caso. E aí, voltando então à análise da matrícula. Aí a gente vai identificar quais são os erros que existem. E aí a gente vai trabalhar para arrumar o erro. Então, eu vou dar um exemplo de um galpão industrial que a gente está fazendo a regularização. E esse galpão industrial, a gente identificou que tinha um problema de área, ou seja, a área que estava escrita na matrícula do imóvel era diferente da área que consta lá. Então, quando você vai lá e pega a trena para fazer, o engenheiro, né, que normalmente faz isso, pega a trena para fazer a medição. Hoje existe a necessidade de fazer a topografia. E aí a gente descobriu que, na verdade, tem alguns metros a mais o terreno do que o que consta lá. E o que acontece? Antigamente, no Brasil, não existia a matrícula, né? O que a gente chama, o registro não era matrícula, a gente chamava de transcrição. São documentos muito antigos que muitas vezes eram escritos à mão, já estão apagados com o tempo, a gente não consegue identificar. Então, quando eles transformaram isso numa matrícula,
às vezes na hora de digitar, digitou errado. Então, esse caso desse galpão industrial especificamente, eles inverteram o número. Então, eles, em vez de digitar 57, eles digitaram 75, entendeu? Então, assim, às vezes muda um número, coloca um 0 a mais onde não tinha, invertem a ordem, e aí a gente não consegue fazer essa regularização sem antes arrumar a área. Então, a gente chama, este trabalho especificamente, chama retificação de área. E aí tem todo um processo, né? Tem todo um procedimento que tem que ser feito, que tem que ser cumprido, e aí a gente vai trabalhando. Qual é o objetivo final? Manter o imóvel regular. O que é isso? Eu tenho que pegar aquele documento e, quando eu ler aquele documento, tudo que tiver escrito lá, eu tenho que enxergar fisicamente no local do imóvel. Quem é o proprietário? Sou eu? É o meu nome que tá lá? Então essa parte tá ok. A construção que tá lá é a construção que existe no local? Ah, não, doutor, que na verdade essa construção era anterior. Aí a gente tirou lá uma parte, demoliu, construiu outra. A gente fez um andar a mais, né? O conhecido puxadinho nosso, né? Quem nunca fez um puxadinho, não é? Mas pra que isso, doutor? Você tá doida? Por que eu vou gastar esse dinheiro todo? Pra que eu vou mexer com isso? Está quieto, está lá há quanto tempo? Bom, a gente, quando não tem um imóvel regular, a gente tem inúmeras consequências. Eu já falei várias vezes sobre esse tema porque é muito importante. A gente perde muito valor quando o nosso imóvel está irregular. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que isso assim é assustador. Metade dos imóveis no Brasil hoje tem algum tipo de irregularidade. Por quê? Porque o pai morreu, não foi feito o inventário, aí a pessoa quer vender, não dá para vender, porque só o proprietário pode vender, né? A nossa lei diz que somente o proprietário. Lembra quem é o proprietário? É aquela pessoa que tem o nome na matrícula, na certidão de matrícula do imóvel. Se o seu nome não tá lá, você não é proprietário. Você é dono, você é possuidor, você detém a posse do imóvel, mas dono, proprietário você não é, tá? Porque a lei diz que você não é. Não é a doutora Andréa falando, não, gente, não briguem comigo, não matem o mensageiro, por favor, tá bom? A lei brasileira diz que você não é o proprietário, você não é o proprietário, simples assim. A gente tem que trabalhar para que você seja o proprietário, que seu imóvel esteja regular. Para quê? Para que ele seja valorizado e para que você mantenha o seu patrimônio, você preserve o valor do seu patrimônio. Eu penso que ninguém quer perder o patrimônio que construiu e às vezes demorou a vida inteira para construir. Então imagina você que você recebeu uma proposta maravilhosa para você ir morar no exterior, num trabalho que vai te pagar muito bem, você está extremamente satisfeito porque você alcançou o sucesso profissional e foi reconhecido. E aí você fala, olha, não compensa manter as coisas aqui, eu vou ficar preocupado com imóvel aqui, quer saber? Eu vou vender tudo e vou embora. Aí na hora de vender, legal, seu imóvel é lindo, maravilhoso, chega uma pessoa super interessada, mas ela só tem metade do valor, ela precisa financiar. O banco vai aceitar financiar o seu imóvel? Não, ele não vai aceitar financiar o seu imóvel. Se você não regularizar, você não financia. Se você achar alguém que se propõe a pagar à vista, tranquilo, você pode até conseguir vender, mas tenha certeza, absoluta certeza, que essa pessoa vai pagar um valor menor. Por quê? Porque ela sabe que ela vai trazer para ela a responsabilidade de regularizar aquilo. Logo, você vai perder valor do seu patrimônio. Então, vamos regularizar. Como? Contratando um advogado especialista em direito imobiliário e regularizações de imóveis, para que ele faça um estudo do caso e identifique quais são as necessidades de regularização, quer estrutural, quer construtiva, documental, fazer um inventário. Ah, doutora, não, eu comprei, só que o antigo proprietário, ele não quer documento, ele não quer, ele falou que ele não vai perder um dia de trabalho dele para ir lá no cartório assinar o documento. E agora? E agora o que a gente faz? Tem solução. Para quase tudo tem solução. Então é assim, é muito importante você primeiro saber se o seu imóvel está irregular. Por
Porque se você tem a informação, ainda que você fale, doutora, eu não posso agora regularizar, mas você já tem aquela informação na sua cabeça. Você já sabe que você um dia vai precisar regularizar aquele imóvel, seja por você, seja pelos seus filhos, seja por qualquer necessidade da vida, você já tendo o conhecimento de que você precisa regularizar, já é um pedaço do caminho andado. Tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários ou clicar no link da bio. Se você souber de alguém que está indo comprar um imóvel, que tem um imóvel, que não sabe se está regular ou não, que pensa em vender um imóvel, compartilhe esse conteúdo com eles. É importante que, no mínimo, a informação a gente tem, né? A informação não ocupa espaço. Vamos compartilhar esse conteúdo para que as pessoas tenham informações e saberem como se preparar, como dar andamento nesse assunto, né? Isso é muito importante. Nas nossas redes sociais tem bastante conteúdo sobre isso. Nos siga, compartilhe com quem vocês entenderem que precisa desse conteúdo. E nos siga para mais conteúdos como esse.